Olá, meu nome é Marcos Lemos, fundador da Multiplique Resultados. E eu sou Igor Jimenez, diretor criativo aqui no Multiplique. Estamos aqui para o nosso primeiro podcast. É isso aí, esse é o nosso piloto, a nossa tentativa de ampliar a maneira como a gente comunica com o nosso público, né? E eu acho que esse é um formato interessante. Hoje as pessoas estão com muita foco em mobilidade, então no carro ou fazendo seu exercício físico, elas podem ouvir e absorver conteúdo interessante, né? Que não necessariamente está só em vídeo, mas a gente vai ter a versão dela em vídeo também. Todo mundo confunde a gente com uma agência de publicidade tradicional. Nada contra esse modelo, mas eu acho que é bom a gente contar um pouco a história de como a Multiplique foi fundada e o motivo. E aí, com isso, a gente consegue explicar por que nós não somos uma agência. Eu fiz uma carreira em multinacional, na Vivo. Fiquei lá de 2008 até 2015, numa empresa fantástica. E lá foi uma escola para mim. Eu descobri que no meu primeiro dia eu fui contratado para uma área comercial e eu achei, né, naquele momento que eu ia ser vendedor. E aí eu falei, nossa, mas eu fiz faculdade de administração, não desmerecendo a carreira de vendedor, que eu acho uma das mais difíceis, a gente convencer alguém de alguma coisa. Só que eu não entendi, né? Eu ia trabalhar na área comercial, mas aquela ânsia pelo primeiro emprego pós-formado, uma empresa que tinha uma super reputação, tem ainda, uma reputação muito boa. E eu entendi que valeria a pena topar esse desafio, mesmo não entendendo muito o que eu ia fazer naquele primeiro momento. E aí eu cheguei lá e eu vi um monte de analista, um monte de gente sentada atrás de computador fazendo planilha no Excel, cruzando dado, base, né, de informações. E eu esperava chegar basicamente numa bolsa de valores, né? Um monte de gente em pé, gritando, vendendo alguma coisa, e não. E aí eu fui descobrindo que ali era uma área de inteligência comercial. Era o local que fazia estratégia para venda. Que existia sim uma área comercial, no caso dessa empresa era na sua maioria toda terceirizada, e ali era a área que entendia a tendência dos números, do mercado, do consumidor, o desempenho dos canais de venda e como isso era desenvolvido. Então lá em 2008 eu tive essa luz, né, esse primeiro contato com esse modelo de gestão de venda. Porque todo mundo acha que venda em si é um modelo é um dom, né? É um vendedor com um dom e ele convence alguém de alguma coisa. Tudo bem, eu acho que o dom, o speech ali do vendedor faz parte. Mas ele não é só isso, né? O vendedor precisa estar orientado, o produto precisa estar aderente ao mercado, você precisa conhecer seu consumidor. Isso tudo que é o nosso papel. E era o nosso papel lá naquele momento. Eu fiquei lá até 2015 e aí eu resolvi empreender em outro segmento, até o segmento de alimentação, e eu apliquei conceito lá e eu trabalhava na Vivo ainda nesse período. E eu vi que funcionou lá. Eu falei, nossa, não funciona só para telecom, funciona para comida. É. E aí eu resolvi, uma hora eu estava com duas atividades, né? Igual o pai do Cris, né? Tinha 3 empregos. Aí eu resolvi empreender, porque eu estava assim, trabalhando numa carga horária de 18 horas por dia, algo absurdo, que estava fazendo até um pouco mal para minha saúde. Não pela Vivo, não pela empresa, pelo empreendimento, mas a soma dessas atividades. E aí eu resolvi empreender. No momento não consegui uma demissão lá, não estava tendo um PDV na empresa, não consegui. Só que eu acho que o meu chefe lá, o Rafael Denadai, foi um pouco sensível ao meu anseio de empreender e acabou, ele acabou cedendo a que eu participasse lá do PDV. E foi engraçado, porque naquele momento ele falou, você vai ter que empreender, né? Se eu ver que você não empreendeu e está trabalhando para outra empresa, o seu argumento comigo não foi verdadeiro. E eu acho que ele colocou isso com muita propriedade. E aí eu saí da Vivo e fui para o meu negócio, apliquei essas técnicas lá com mais profundidade. A gente conseguiu colocar essa rede de franquia entre as 10 mais que vendiam das 400 lojas, essa unidade que eu possuía lá em São Paulo. E aí eu fiz um primeiro projeto com o Leonardo Japur, que também foi meu gestor na Vivo, um cara fantástico, um cara que falava de BI em 2008. E aí ele foi fazer um projeto na rede de drogaria Onofre, porque tinha sido comprado pelo grupo CVS americano e estava tendo uma reestruturação, implantando gestão através de dados, tá? E eu fui fazer uma parte de reestruturação da área comercial remota, que eles tinham um Onofre em casa. Então a gente fez um trabalho, né? Claro que aqui por termos de confidencialidade não posso detalhar, mas a gente fez um trabalho bem bacana que fez um resultado bem legal e isso trouxe
ainda mais um crédito. E aí eu comecei a ver, nossa, funciona em telecom, funciona em alimentação e também funciona em farmácia, né, na área de saúde. E aí isso eu comecei a atuar, recebi vários convites em várias empresas. Tá? Até aí, o Igor, a Multiplique era eu, um computador e um sofá. E aí fui fazendo isso, fui tomando gosto, né? Eu acho que me deu uma independência também legal. Aí um belo dia, tinha uma pessoa conhecida aqui de Poços de Caldas que me fez um convite para fazer um projeto desse, para implementar um call center em Botelhos, uma cidade muito pequenininha, dos seus 13 mil habitantes, assim, muito pequena. E para implementar lá já tinha uma empresa de telecom, que chama AutoCenter, que já atendia regionalmente algumas cidades. E esse fundador, esse sócio, estava criando uma outra empresa de call center junto com alguns sócios, e esses sócios que me conheciam. Botelhos é uma terra de gente guerreira, mas é muito difícil você levar uma empresa de tecnologia e dados, call center, né? Não é só pôr gente atrás do telefone, tem toda uma metodologia por trás. Implementar isso numa cidade que não tinha essa cultura, né? Que as pessoas que vinham trabalhar lá eram de origem agropecuária, de profissão, ou vinham do comércio local. Mas aí eu fui implementar isso lá, deu certo, depois de uma longa história, e eu fui convidado para liderar um time de uma empresa de telecom regional, que é a AutoCenter, para desenvolver esse trabalho lá. O Cláudio, que é o fundador, me chamou. E aí eu fiquei no dilema, né? Porque eu prometi na minha saída da Vivo que eu não ia trabalhar de novo numa empresa, assim. Um modelo de carreira, não vejo nada errado. Só não sou eu. Eu brigo muito pelas minhas opiniões, então eu acho que a gente meio tem um jeito de empreendedor de ser. E o empreendedor dentro de uma caixa, ele sofre um pouco, sabe? Porque ele tem um feeling muito forte, né? Tem uma maneira que ele acredita. Então, muitas vezes, quando ele tem que ir para um modelo já pré-estabelecido, ele se sente um pouco desconfortável. Na Vivo eu não sentia isso, porque eu acho que eu tinha muita liberdade de empreender como colaborador lá dentro. Tinha muita ideia, até desde o tempo que eu era analista, as ideias eram recebidas muito bem. Mas depois, quando você vai para a empresa menor, isso te restringe um pouco, né? Ainda mais se você tem a figura do fundador muito próximo, né? Na Vivo você não tem essa figura. Mas aí eu peguei e vim fazer, e aí eu fiquei num dilema, né? Mas a proposta foi interessante porque ela conseguiu unir os dois mundos. Era atuar como PJ num projeto e ao mesmo tempo ter a possibilidade de empreender em conjunto com esse fundador em outros empreendimentos. Não está desvirtuando o meu propósito. E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu fui fazer esse projeto, a gente foi muito bem sucedido, 2 anos e meio, a gente duplicou o tamanho da empresa em receita, em quantidade de clientes, mais que duplicou, foi 2 vezes e meia. A empresa ganhou muita notoriedade e começou a ser abordada por fundos de investimento. Tanto que agora, no final, depois de alguns anos, ela foi adquirida por um fundo americano que está atuando no Brasil com diversas empresas. Então, nesse movimento de aquisição, eu falei, putz, eu não, acho que aí eu vou acabar voltando para uma grande corporação, que não é a minha ideia. E aí, nesse período, a gente já estava, eu e o Cláudio, como sócios, investindo em alguns negócios. Já paralelos, que inclusive apareciam no call center até como clientes, mas acabavam que não tinham muito caixa e não tinham muita expertise para se alavancarem, e a gente acabava, de alguma forma, trocando ali o nosso trabalho e a estrutura que a gente tinha em prol de participar desses negócios. E numa desses negócios, me deu um estralo, né? Porque nesse tempo que eu fiquei na AutoCenter, eu vi muito, meu trabalho ficou muito dedicado a esse negócio, né? E aí a Multiplique virou basicamente monocliente, né? E aí em 2018, quando eu comecei lá dentro do call center, a gente investir nosso tempo, e aí eu vi novamente que a Multiplique podia ajudar outras empresas. E aí eu resolvi em 2018 realmente montar um time. Eu aluguei uma sala pequenininha, alguns que estão aqui lembram, para poder atender esses clientes. E paralelamente eu já comecei a construir uma saída da AutoCenter, porque ela ia ser adquirida pelo fundo, era questão de tempo. E apesar de ser fundos fantásticos, eu tenho figuras nesse fundo que adquiriu a AutoCenter, lá como, né, o Gilbert, o Varotti, são pessoas fantásticas que eu realmente tenho
uma intenção muito boa nesse mercado de telecom, de construir algo relevante, inclusive para a sociedade. Mas eu vi que eu não queria fazer carreira de novo, sabe? O ponto era comigo, entendeu? E aí eu construí uma saída lá para que eu voltasse a dedicar a Multiplique. E aí eu voltei com a Multiplique e a gente também estava investindo numa empresa de educação lá na época. E já construí nessa saída minha para o Auto Center. E aí quando eu comecei a Multiplique como empresa mesmo, com um time para atender, eu comecei a trabalhar os pilares nesses clientes que eu sempre acredito. Então, são pessoas, indicadores, processos, toda a parte, né, de comunicação e também tudo que é referente a uma visão completa, né? Eu falo assim, não tem sucesso comercial, o Igor, se eu vejo um pedaço. Eu vou construir um plano comercial, bacana, tem que ter um plano comercial, mas não tem gente. Eu não tenho número para acompanhar o resultado desse plano comercial. Qual que é o processo de entrega do produto do cliente? Como que eu chego e falo, conto para o cliente? Então, esses processos a gente dominava bem. Então, já tinha BI, né? Trouxe uma figura para atuar, isso que é o André. Trouxe o Caio para fazer a parte de processos, depois veio a Camila. A parte de RH foi uma parte que eu sempre conduzi muito bem. Tinha a figura da Francine nesse tema mais senior, ajudando nesses clientes, mas faltava o pilar da comunicação, porque aí até esse momento eu fazia esses 4 pilares, mas o quinto, que era o pilar de comunicação, eu terceirizava para um freelancer ali que atuava. Só que aí a demanda não chegava do jeito que a gente queria. Aí começava a ficar um negócio meio desconexo. Porque o nosso ponto é multiplicar o resultado do cliente. A gente tem que fazer essa cadeia dos 5 pilares muito bem feito. E aí chegava em comunicação nada. Aí eu falei, quer saber? Eu sempre tive uma veia meio publicitária, apesar de eu ser formado em administração. Sempre as matérias que me chamavam mais atenção na universidade eram as que contavam boa história, eu falava. Então era marketing, era o conceito da administração, tudo que eu entendia uma história. Eu era um fracasso em contabilidade, essas coisas. Era terrível, né? Nunca tomei DP, mas era matéria que eu passava raspando ali. Era marketing, teoria da administração, RH, cara, passava com o pé nas costas, cara. Então, eu sempre gostei muito, sempre propaganda, vamos falar a palavra propaganda, mas é muito mais amplo, sempre me seduzia muito. Muita gente me falava, Marco, você tem um senso estético apurado. Apesar de você não é publicitário, mas você gosta de coisa, o detalhe te incomoda, a mesa desorganizada te incomoda, a cor da parede, então... E aí eu dava essa demanda, meio que voltava torta, não estava legal, e eu falava, cara, a gente fez tudo bonitinho, né? Pessoas, processos, indicadores, e aí chega na parte da comunicação, entrega o negócio todo torto pro cliente, né? Ou que não tá condizente, aí eu resolvi montar uma agência, não entendendo de agência. E aí eu comecei a montar um time e tal, e a gente começou a atender nossos clientes, aí eu acho que houve um desvio nosso, que foi o desvio da gente começar a pegar só cliente para fazer só publicidade solta, assim, só a parte de visual do negócio. E aí eu acho que começou a acontecer também um movimento no marketing digital, muito de post, e eu falo que o publicitário tem esse erro, né, que ele faz muito freelance e aí ele se canibaliza, né, com R$300 eu faço postagem para sua empresa o mês inteiro. E aí isso eu acho que até prostituiu um pouco o mercado, foi uma época, acho que 2 anos para cá, que bombou de agência digital, mas que não entende de agência digital, é só fazer post e pôr no Instagram, no Facebook. E aí, nisso, eu tive uma crise lá de consciência, e até o Caio e eu conversamos bastante, acho que a gente perdeu a essência. E aí a gente voltou até fazendo o rebrand do que era Multiplique, gestão e marketing. Que eu acho que é a origem mesmo, gestão e marketing. Falei, mas o que a gente faz no final? Qual dor a gente resolve para o cliente? É resultado. Aí a gente fez um rebrand que multiplique resultados e é isso que é o ponto. Acho que depois disso, acho que todo mundo que estava aqui dentro começou a entender realmente o propósito, que se meu cliente não vender mais ou não tiver mais resultado, cara, não adianta, ele vai cancelar ou ele vai falar mal da gente e não adianta tentar explicar para o cliente todas as teorias do marketing que ele não vai querer ouvir, não vai querer entender, porque ele quer que a gente resolva, pô. Então a gente voltou a essa essência e hoje temos clientes que fazem o pacote completo, que eu acho que é o ideal. Aí você vê o resultado do cliente disparando, né? A gente tem cases aqui até cidades muito pequenas como Caldas,
Santa Rita de Caldas, temos clientes da área de telecom com resultado fantástico, assim. Então, quer dizer, nem é pelo tamanho do público ou tamanho do mercado. A gente tem resultados muito bons e temos, sim, clientes que fazem só publicidade, mas já levam meio que no pacote nossa alma, né? Então, todos têm acompanhamento de resultado, né? Todos têm reunião periódica que a gente faz as R's, né? Que é a cada 10 dias. Todos a gente implementa os temas de growth, que é uma coisa que ninguém faz na região. A gente está aqui, eu acho que a gente bate com a agência de São Paulo, a gente faz muito bem isso. E também as alavancas de indicadores, de pessoas, meio que a gente, mesmo o cliente que não contrata, a gente está intrínseco no nosso dia a dia. Claro que é algo que tem que explicar ainda para o cliente, né? O cliente muitas vezes acha que não estou vendendo bem, faz uma publicidade, vai vender sozinho, automático, né? E não é, muitas vezes você está com um fundador que não tem aquela empresa definida nem o propósito dela, não sabe definir portfólio, produto, preço, e aí chega com uma equipe toda desestruturada e quer fazer marketing. Aí eu falo que aquele negócio, né? Você faz você conta uma ótima história, né? Quando você vai casar, que você é um cara, né? Gente boa, que faz tudo bonitinho, não deixa a escova de dente fora do lugar, tal. Depois você casa e faz tudo errado, acabou. Então, eu acho que é isso. Não adianta fazer uma ótima embalagem e produto ruim. Então, assim, Igor, é isso. A Multiplique é uma empresa que faz essas soluções. Eu aconselho todo cliente que chegar aqui, pelo menos, escutar o que a gente faz no geral e tentar testar, porque o resultado é fantástico, assim, é muito bom. Então, não somos uma agência, né? Somos uma empresa que ajuda a alavancar o resultado da sua empresa. Ou criando modelos novos de negócio, ou ajudando a você que já tem seu negócio a reformular seu negócio para ele ser escalável, digital e humano ao mesmo tempo. Então é isso que a gente faz.